rádio faz história. Blota Júnior, tradicional diretor e apresentador de rádio e que fez sucesso também na TV em São Paulo e todo o Brasil. Blota Júnior é o tema de uma ampla pesquisa de Fernando Morgado, que será o nosso entrevistado agora e está preparando uma biografia detalhada com entrevistas com diferentes radialistas de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Fernando Morgado conversa comigo ao vivo. Fernando, bom dia. Bom dia, Marco Aurélio. Que felicidade poder falar com você no rádio. Primeiro, poder ouvi-lo de novo no rádio, agora pela MEC, e poder falar com você sobre o Blota Júnior é uma alegria ainda maior. Pois é. Então, bom dia a todos. E que felicidade mesmo falar com você. Fernando Morgado, escritor e palestrante, você está trabalhando há quanto tempo neste livro sobre Blota Júnior? Olha, já vão fazer 3 anos. Tudo isso começou a partir de um convite da família, porque o Blota, na verdade, ele tinha o sonho de escrever a sua própria história. Ele era um bibliófilo, ele chegou a ter uma das maiores bibliotecas particulares do Brasil, com 5.000 volumes. Então ele gostava muito de livros e queria muito escrever a própria história. Tinha reunido até um material, mas infelizmente ele não chegou a realizar esse sonho. Então ele morreu em 99, finalzinho de 99, e a família resolveu resgatar esse sonho do Blota e me convidou. Eu já era amigo da família, a família tem pessoas ainda no meio do jornalismo, é o caso da Sônia Blota, que é correspondente internacional, do Cristiano Blota, que é âncora de jornalismo. Então todos eles se mobilizaram e dali partiu o convite para esse livro, que tem sido uma experiência fantástica, não é? Não só a própria pesquisa, que é muito rica, o Blota teve uma atividade muito intensa em várias frentes, como você disse. Foi diretor de rádio, foi apresentador, foi diretor da Rádio Pan-Americana, atual Jovem Pan de São Paulo, não é isso? Exato, ele inclusive foi diretor de 3 rádios, ele foi diretor de rádio com 22 anos de idade. Ele com 22 anos ele já era diretor da Rádio Cruzeiro do Sul, depois ele foi diretor artístico da Rádio Record, de 52 a 58, e logo depois ele foi diretor da Pan, ainda antes, né, de receber o nome de Jovem Pan, isso só viria a acontecer em 65, mas ele foi diretor por 1 ano e meio da Pan-Americana. E na Pan-Americana ele fez coisas interessantíssimas. Foi uma fase curta, mas com coisas marcantes. Ele contratou o Fiore Giliotti, que entrou na Pan-Americana nessa época, e revelou na Pan-Americana, o Hélio Ribeiro, grande nome do rádio de São Paulo. Foi revelado por ele, menino. Ele queria entrar no rádio de qualquer jeito, invadiu quase a rádio, foi falar com o Blota, virou pro Blota e disse: eu vou vencer no rádio, custe o que custar. E é justamente sobre esse custe o que custar do Hélio Ribeiro que nós vamos ouvir um áudio que você me enviou para a gente matar a saudade aqui do Blota Júnior. Antes, registrando para os ouvintes do Rio que não sabem quem é Fiore Giliotti, que alguns sabem, mas muita gente não sabe. Você falou sobre Fiore Giliotti. Fiore foi para o Rádio de São Paulo, o que Valdir Amaral representou para o Rádio do Rio, um dos grandes nomes da narração esportiva. O Fiore brilhou na Pan-Americana, na Record, mas ficou mais conhecido pelo trabalho dele na Rádio Bandeirantes, que foi onde ele atuou por mais tempo, né? Por 3 décadas, como narrador, aquele que dizia: fecham-se as cortinas e termina o espetáculo torcida brasileira. Balão que sobe é balão que desce. Uma voz marcante realmente do Fiore Giliotti, que nos deixou, se eu não estou equivocado, em junho de 2006, deixando grande saudade. Mas, Fernando, você falava então sobre o dia em que Hélio Ribeiro foi ao encontro do Blota Júnior e disse: eu quero, Blota, trabalhar no rádio. E no aniversário do Hélio Ribeiro, o Blota Júnior fez uma homenagem justamente lembrando deste fato, não é? Exato. Esse programa que a gente vai ouvir, ele foi ao ar no aniversário de 37 anos do Hélio Ribeiro, foi levado ao ar em 1973, e o Blota e a Sônia Ribeiro, que era esposa do Blota, resolveram fazer essa homenagem ao Hélio, relembrando histórias, e o que a gente vai ouvir é justamente o trecho do Blota Júnior, contando essa história, e o ouvinte vai reparar, pelo menos no trechinho que a gente vai ouvir, que ele fala coisas, ele faz um discurso de improviso com alta qualidade, como era a marca do Blota,
um improviso impecável, ele faz referência a um bordão, a um estilo que o Hélio Ribeiro tinha de citar ouvintes inusitados, como, por exemplo, a moça do Carmanguia Vermelho, que ele dedicava muitas... Ele fala desse programa, o Hélio Ribeiro dizia, esse programa vai para a moça do Carmanguia Vermelho, para o menino que está... né, que depois vai virar alvo de uma outra participação sua aqui, quando nós vamos exibir o dia em que Chico Anísio e Hélio Ribeiro se encontraram, com grande presença da imprensa paulistana, porque os dois estavam com um mal-estar por causa do personagem Roberval Taylor. Mas isso fica para uma outra ocasião. Vamos então ouvir o Blota Júnior na homenagem que ele prestou. Em que data mesmo, Fernando? A data é 1973, 24 de julho de 1973, e foi uma surpresa. O Hélio Ribeiro, que é um homem que já era tão experiente no rádio, ele fica inclusive com a voz embargada e difícil de segurar a emoção. Vamos ouvir então Blota Júnior. Aqui está falando o Blota Júnior, aquele mesmo cara que no começo da sua carreira você procurou e disse que haveria de vencer no rádio, custasse o que custasse. Pelo seu jeito determinado de falar e a cara com que você disse isso, eu achei que devia ser verdade. Mas como naquele tempo eu não tinha muito tempo para cuidar de todos os jovens gaviões que haveriam de desfraldar o seu voo pelo azul do infinito, Dona Sônia cuidou de você. E nesse programa, que é feito pelos seus amigos, esse programa que é feito para você, que faz tantos programas para a gente, eu espero que esse programa seja ouvido por todas aquelas pessoas a quem você se dirige sempre com tanta simpatia e com inconfessada ternura, registrando a audiência extraordinária e diversificada. Esse programa é ouvido pela moça feia que olhou na janela para ver a banda do Chico Buarque passar. É um programa que é ouvido, esse programa é ouvido também, além da moça do Carmanguia Vermelho, Hélio, é um programa que também é ouvido por todos aqueles poetas que escreveram os seus versos sem saber sequer se eles seriam lidos um dia. Pois é, viu? A moça do Carmanguia Vermelho e a moça feia da música do Chico que vê a banda passar. Quer dizer, o Blota brincou com os bordões que o próprio Hélio Ribeiro citava no ar. Não é isso, Fernando? Sempre citava, o Hélio Ribeiro sempre citava o Blota nos programas, fazia muita homenagem tanto ao Blota quanto à Sônia Ribeiro, porque eles foram padrinhos do Hélio Ribeiro. Inclusive, uma coisa que se conta é que Hélio Ribeiro era o nome artístico, não é? O nome verdadeiro dele era outro, José Magnoli. E Ribeiro, o Hélio Ribeiro, o Ribeiro seria uma homenagem à Sônia Ribeiro, esposa do Blota Júnior. Olha que interessante, curioso. Pois é, que ajudou muito ele no começo da carreira, porque o Hélio, ele já tinha uma vocação não só para locução, como pela voz e pela dicção perfeitas que ele tinha, mas ele também era cantor. Ele fazia backing vocal, enfim, ele tinha uma carreira como cantor também. E ele começou no rádio justamente cantando num programa que a Sônia Ribeiro tinha, chamado Clube Abre às 5, que era um programa da Rádio Record, de muito sucesso. A Sônia apresentou por 15 anos esse programa. E, ao mesmo tempo, fazia locuções comerciais na Pan-Americana, que um dia ele também viria dirigir, antes de ir para a Rádio Bandeirantes, onde ele se consagraria de vez. Já ouvimos, então, o Blota Júnior falando para o Hélio Ribeiro, uma homenagem ao Hélio Ribeiro, e daqui a pouco, na próxima hora do programa, vamos ouvir Blota Júnior falando sobre ele mesmo, sobre Blota Júnior, na segunda parte da nossa conversa. Daqui a pouquinho, às 9h07 da manhã. Tá bom, Fernando? Tá ótimo, até já. Até já. O rádio faz história. E a segunda parte da conversa com Fernando Morgado, escritor e palestrante, ele prepara um livro sobre a história, sobre a vida de Blota Júnior. Fernando, quando deve ficar pronto o teu trabalho? A previsão é para o final do ano. A gente está trabalhando com essa data, até porque ainda existem alguns detalhes a serem acertados no texto, ainda falta completar algumas partes importantes, mas a previsão nossa é final do ano.
Fernando, vamos falar um pouco então sobre o Blota na relação dele com a administração de rádios. Ele foi considerado uma espécie de líder nas emissoras em que trabalhou. Por quê? O Blota, ele tinha uma liderança nata. Ele, em tudo que se envolvia, ele era visto como referência. Talvez pela cultura que ele tivesse e pelo próprio carisma que ele tinha. Ele era uma pessoa extremamente educada, extremamente polida, mas ao mesmo tempo muito acessível, uma pessoa muito amável. E ele tinha uma vocação também muito interessante de olhar para uma pessoa, descobrir o seu talento e, além de descobrir o talento, colocar essa pessoa no lugar certo. Você sabe muito bem que é uma das coisas mais importantes que um gestor pode fazer. E ele, por exemplo, fez isso com a Nair Belo. A Nair Belo, ela se tornou a grande estrela do humor no Brasil, muito graças ao Blota Júnior. A Nair, ela era radioatriz da Rádio Record, entrou menina, isso em 1948, 49, na Rádio Record, mas botaram a moça para fazer radioteatro dramático. Então você imagina a Nair Belo, do jeito que ela era, com o riso solto, fazendo o Teatro Manuel Durães e tal. E o Blota, que na época nem era diretor, mas era um homem de uma influência dentro da Record, e com uma força junto aos Machado de Carvalho, os donos da emissora, muito grande, ele olhou para ela e, depois de ter acontecido uma cena engraçada, que ela, numa dessas peças de radioteatro dramático, começou a rir, caiu na gargalhada, e o Paulo Machado de Carvalho estava em casa, ouviu, e mandou demitir a Nair Belo. O Blota interviu e falou: não demite ela não. Chamou para conversar e disse: olha, o seu lugar é o humor. E então ela entrou no radioteatro de humor, que o Blota também era redator de humor, e daí deslanchou a carreira da Nair Belo, e depois o Blota foi padrinho de uma das filhas, a Ana Paula, que inclusive foi ele que deu o nome dessa filha, porque a Nair teve 4 filhos, né? O José, o Manel, a Maria. E o Blota implicava, dizendo: poxa, mas 3 nomes tão originais, né? José, Mané, Maria, bota um nome diferente. E aí nasceu a Ana Paula. Mas o Blota também teve outras lideranças importantes. Ele foi um homem com uma vida associativa muito intensa. Ele participou da fundação da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, da Associação de Funcionários das Emissoras Unidas, que promovia o Prêmio Roquete Pinto, que ele criou, foi criação do Blota Júnior. Ele foi vice-presidente e diretor da Caloi, da grande indústria de bicicletas Caloi. Foi proprietário de uma emissora de televisão em Campinas, nos anos 80, isso pouca gente sabe, o livro revela. Enfim, ele tem uma presença, uma atuação realmente como líder, e ele não precisava de cargo para exercer essa liderança. É uma Isso era o mais liderança interessante. natural, né? As pessoas o viam como referência naturalmente. Bom, Fernando, esse áudio que vamos acompanhar agora é de Blota Júnior falando sobre ele mesmo, não é isso? Conta pra gente. Esse foi um depoimento que ele deu explicando a importância do rádio para ele próprio. E mais do que isso, ele vai além. Ele fala da importância do rádio para a geração dele, o papel social do rádio. Que isso é fascinante. E ele coloca todo o lirismo, toda a poesia que ele gostava tanto na sua própria prática, no seu próprio ofício. Ele amava o rádio. Ele dedicou a vida dele toda ao rádio, e o rádio era a grande paixão que ele tinha, junto com a televisão depois, mas o rádio principalmente. Ok, vamos acompanhar então. Um homem das extremas definitivas fidelidades. E a Rádio Record, para onde vim em 1943, me fez profissionalmente e me fez em todos os aspectos da minha vida. Foi aqui que eu me realizei, porque como estudante de Direito, que procurava um lugar ao sol, foi através do rádio que eu comecei. Fiz 3 anos antes de vir para a Record, e aqui encontrei o campo vasto, aberto e fértil para, no contato com os maiores profissionais do rádio brasileiro que eu pude conviver, ter oportunidade de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Fiz programas culturais, fiz programas
de divulgação de livros, fiz programa de pesquisas, fiz programas de divertimento, fiz programas para fazer rir e fiz programas para fazer chorar. E consolei os enfermos que me ouviram nos seus hospitais. Levei aos segregados da sociedade pela moléstia, pelo crime, uma palavra de conforto. O rádio foi essa janela aberta que a minha geração teve a oportunidade de fazer com que o sol surgisse mais claro e mais limpo e mais forte, mais claro e mais luminoso para todos eles. E Blota Júnior falando sobre o rádio, o papel do rádio na vida dele. E para fechar, Fernando, eu queria que você contasse para a gente o seguinte: mesmo tendo posições até um pouco conservadoras do ponto de vista político, o Blota Júnior foi solidário a algumas pessoas perseguidas pela ditadura militar, não é isso? Verdade, verdade. Esse é um detalhe muito importante que também a gente traz no livro. O Blota, ele teve a carreira dele política, que ele fez em paralelo ao do rádio, da televisão, primeiro ligado ao Adhemar de Barros. E depois, ele foi, com o bipartidarismo, ele foi naturalmente para a Arena, que era o partido do governo durante a ditadura. Ele foi deputado estadual 3 vezes, 2 dessas vezes já pela Arena, e foi deputado federal nos anos 70 e vice-líder do governo na Câmara na época do governo Geisel. Mas ainda assim, ele, mesmo com essa posição, ele ajudou sim alguns artistas que tiveram problemas com a censura, e ele próprio, por ser, acima de tudo, um defensor do rádio e da radiodifusão, inclusive do interesse das empresas de radiodifusão, ele sempre, mesmo quando era vice-líder do governo na Câmara, se posicionava contra a censura. Ele dizia isso, inclusive, no plenário, ele era contra a censura prévia, ele se manifestava contra isso, enfim, e ele tinha essa posição muito, muito pessoal em defesa da própria classe, pela qual ele lutou muito também, não é? De outras questões, todas as questões envolvendo comunicação, envolvendo regulação, envolvendo inclusive o próprio respeito aos profissionais de rádio, que era uma coisa que ele lutava muito, porque historicamente, você sabe disso, o profissional de rádio era visto como uma categoria de segunda classe, e ele lutava muito contra. Então, tudo que viesse contra os profissionais de rádio, ele lutava. Então, mesmo na ditadura, ele lutava a favor da classe. Um outro detalhe interessante: nessa época que ele era deputado federal, ele tinha um programa na TV Record chamado Diálogo Nacional. Era um programa de entrevistas, o foco era político. E o Blota, por ser da Arena, ele era o único artista de televisão do Brasil que não sofria censura prévia durante a ditadura. E isso permitia com que ele levasse quem ele quisesse. Então, por exemplo, o único espaço durante os anos 70 em que o Orestes Quercia, que era do PMDB, na época MDB, podia falar na televisão tranquilamente, assim como Ulisses Guimarães e tal, era no Diálogo Nacional. Era no programa apresentado por um homem da Arena, para você ver o espírito democrático que o Blota sempre demonstrava. Então ele tentava, nos bastidores da política, ajudar os colegas artistas perseguidos, e diante da televisão ele não negava espaço mesmo para a oposição. Isso é um detalhe interessante. Bom, Fernando Morgado, quando estiver próximo à época do lançamento do livro, quero voltar a conversar com você e em outras oportunidades também, para a gente falar dessa paixão comum minha, sua e da maioria dos ouvintes do Todas as Vozes, que é a paixão por ótimas histórias do nosso querido meio de comunicação, nosso rádio. Fernando, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho de pesquisador sobre rádio, você tem um blog, não é isso? Exato. fernandomorgado.com.br. Fernando Nesse Morgado. site a gente coloca, enfim, as informações do trabalho da gente e também alguns artigos sobre história do rádio, da televisão, no Brasil, na América Latina. A gente coloca sempre também, além de outras informações técnicas do setor. É fernandomorgado.com.br, além, claro, das redes sociais todas.
Muito bem. O Fernando Morgado disponibilizou também para mim aqui. Em breve eu vou colocar no ar para vocês. Muita gente se divertiu com aquelas versões livres para o rádio das traduções das músicas estrangeiras pelo Hélio Ribeiro. E tem uma do Stylistic, do grupo You Are Everything, que está divertidíssima. E nós vamos colocar no ar aqui. O Fernando gentilmente cedeu esse áudio ainda nesta semana, tá bom, gente? A versão livre para o rádio, aquelas traduções que viraram depois sátira do Chico Anísio, que rendeu um mal-estar entre os dois, coisa que também vocês em breve vão ouvir aqui no nosso Todas as Vozes, o dia em que Chico Anísio foi ao estúdio da Rádio Bandeirantes, em 1976, tentar amenizar o clima com Hélio Ribeiro, e a imprensa inteira foi lá cobrir, né? Representantes de diferentes veículos de comunicação foram, esses representantes, cobrir o evento. Era um evento em 76, o dia em que o Hélio Ribeiro, que era satirizado pelo personagem Roberval Taylor, recebeu a visita de Chico Anísio. Nós vamos ouvir também em breve aqui no Rádio Faz História. Fernando, muito obrigado pela gentileza e encontro marcado a qualquer momento em edição extraordinária, mas principalmente quando estiver próximo o lançamento do seu livro, tá bom? Com certeza, Lázaro. Um prazer falar com você, e vai ser um prazer voltar a falar com você e com os ouvintes da MEC. A MEC AM ouviu o escritor e palestrante Fernando Morgado, que lançará em breve um livro que é fruto de 3 anos de pesquisa. A biografia de Blota Júnior será de responsabilidade dele. Fernando Morgado falou com a gente aqui no Rádio Faz História. O rádio faz história.